O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou também, eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, antes de me adentrar rapidamente naquilo que a liturgia da palavra nos propõe no dia de hoje, eu preciso falar sobre 2 pontos ou 2 observações sobre a solenidade que nós estamos celebrando no dia de hoje de Pentecostes. A primeira é que se escuta muito aí afora que em Pentecostes nasceu a igreja, ou a igreja tem seu início na celebração do dia de hoje. E isso não é verdade. A tradição da igreja, litúrgica da igreja, deixa muito claro: a igreja nasce do lado aberto de Jesus, onde jorrou sangue e água. Então, na Sexta-feira Santa, quando nós recordamos a morte de Jesus, o momento em que seu peito é transpassado pela lança, ali, do seu coração, nasce a igreja. E aí, Pentecostes nada mais é do que fazer com que os apóstolos, que até então já tinham até visto Jesus ressuscitado, mas não tinham ainda vivido de fato a experiência da ressurreição, pudessem anunciar a palavra do Cristo, pudessem anunciar o Evangelho, sem medo, sem receio e sem se importar se vão gostar ou não do que eles vão dizer, sem se importar se vão levantar falso testemunho ou não. O que importa é a consciência tranquila diante de Deus e a missão de dar continuidade ao reinado de Deus aqui nessa terra. E o segundo ponto é que nós, quando liturgicamente falando, nós fazemos essa contagem de tempo. Do domingo de Páscoa, 40 dias, nós celebramos a Ascensão. De domingo de Páscoa a 50 dias, nós celebramos Pentecostes. E aí se cria muita confusão de que Jesus ficou, entre aspas, vagando aqui em nosso meio. Isso não é verdade. Essa divisão de tempo da Páscoa, 40 e 50 dias, nada mais é do que algo catequético. É algo para poder ensinar.
É algo para que a gente possa entender a manifestação de nosso Senhor. Por que eu falo isso? Assim que Jesus ressuscita dos mortos, Ele, o seu estado de glória é restaurado, a sua divindade manifestada de uma vez por todas. E nós não podemos esquecer que Deus é onisciente, onipresente. Então, a partir da ressurreição, Jesus já pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele já não está mais refém do corpo físico. Então, assim que Jesus ressuscita e Maria Madalena o vê ressuscitado, Jesus já está à direita de Deus Pai. Jesus já assumiu o seu lugar junto do Pai, logo após a ressurreição. E o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje, de Jesus aparecendo, soprando o Espírito Santo, é uma forma de interpretar Pentecostes. É uma forma aqui pelo evangelista João, de como Jesus enviou o Espírito aos apóstolos. É a mesma coisa nós vamos ver em Atos dos Apóstolos na primeira leitura, mas de uma forma diferente ou com mais detalhes. Mas é o mesmo fato, é o mesmo acontecimento. Então, só para que a gente entenda toda essa dinâmica, o porquê dos dias, mas tudo acontece logo após a ressurreição, e aí Jesus então vai mostrando o caminho ali para que seus apóstolos e discípulos pudessem dar continuidade então à sua missão. E aí então, olhando para a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, e como nós bem sabemos, com medo dos judeus, porque só o fato de se ouvir dizer que Jesus ressuscitou, que o túmulo está vazio, aqueles que já não gostavam de Jesus já começam uma revolta para poder ir atrás dos apóstolos, para poder cessar com aquilo de uma vez por todas e enterrar de uma vez por todas quem foi Jesus. Então, quando nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, Deus derramando o Espírito, nós precisamos entender em primeiro lugar que esse derramamento do Espírito não acontece uma única vez, não existe um único Pentecostes, porque tem hora também que isso fica no imaginário de muitas pessoas. Como eu estou dizendo aqui, Pentecostes nada mais é do que o derramamento do Espírito sobre nós. Da mesma forma que aconteceu com os apóstolos, acontece conosco pelo menos 7 vezes durante a nossa vida. Quando nós olhamos para os sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, unção dos enfermos, penitência, matrimônio e ordem. Pentecostes no dia que são celebrados esses sacramentos e na vida daqueles que estão recebendo esse sacramento, seja porque são acolhidos por Deus na comunidade, pertencentes à igreja no batismo, seja porque prestam serviço a Deus, constituindo família no matrimônio, ajudando na condução do povo de Deus na ordem, tendo forças para poder resistir ao pecado, à tentação, com o sacramento da reconciliação, Deus nos acompanhando nos momentos que nós estamos enfermos ou debilitados, os frutos do Espírito para que sejam manifestados em nós pelo sacramento da crisma, e a Eucaristia que nós participamos todo domingo é Pentecostes. É o Espírito Santo derramado também sobre nós, quando comungamos também do corpo e sangue de Cristo, mesmo que seja de maneira espiritual em alguns momentos, ou muitas vezes, dependendo da situação. Então, a gente precisa aprender a olhar, porque senão nós só reclamamos e murmuramos, que Deus não olha por nós, que esqueceu de nós, ou algo assim. Isso é mentira. Olha só
aqui o que Deus fez e faz para que a gente esteja perto dele. E aí, como eu disse, aconteceu aqui, o Espírito foi derramado sobre os apóstolos, aqui na primeira leitura de Atos, e aí eles foram anunciar. E aí muitos povos ouviam falar na mesma língua. Então as pessoas entendiam o que Jesus queria, o que Jesus pregou e o que Jesus ensinou. E nós que recebemos também esse Espírito, a nossa pregação ou o nosso testemunho também precisa ser claro e objetivo. As pessoas precisam entender o porquê que nós seguimos a Jesus, por que nós estamos aqui, por que nós abraçamos a fé. Nós precisamos levar a palavra do Cristo encarnado aonde nós nos encontrarmos. Mas em vez de ser algo claro e objetivo e construir pontes, o que mais se vê hoje em dia, infelizmente, é cristão criando barreira. É cristão colocando muro, cristão colocando obstáculo, cristão exigindo a atitude dos outros que nem ele mesmo tem, cristão exigindo uma vida virtuosa dos outros, sendo que nem ele se esforça para ter a mesma vida virtuosa. Aí fica muito fácil. Esses dias atrás, quando eu estava na casa dos meus pais, né, no pós-operatório, 2 padres foram me visitar em casa, e aí a gente conversando lá, tudo, e aí ele falava que, um deles falou que tinha um determinado grupinho que sempre iam reclamar dele, na confissão, em outros momentos, enfim. E aí o padre falou, então eu falei, mas você se importa com isso? Mas ficou nem um pouco preocupado, sabe por quê? Porque ele fala, daí o padre me dizendo que uma das conversas, ele falou, o senhor tem que ser mais gentil, mais aberto às pessoas. Daí o padre falou para mim assim, falou a pessoa que brigou com a esposa, maltratou a esposa no meio da igreja e todo mundo viu. É muito fácil cobrar que o outro seja gentil, mas ele não precisa, muito menos com a própria esposa e dentro da igreja por um motivo fútil. Então, tem hora que a gente precisa aprender, o que importa muito mais é a nossa consciência tranquila do que o cristão mimizento vir encher a paciência daquele que está se esforçando. E aquele que se esforça em ser fiel ao Evangelho, aquele que se esforça em se permitir conduzir pelo Espírito, vai incomodar aquele que vive meia boca, desculpa a expressão, vai incomodar aquele que não quer se comprometer, vai incomodar aquele que não quer mudar de vida, vai incomodar aquele que não quer uma vida virtuosa, vai incomodar aquele que quer permanecer ali naquela situação de pecado e na sua situação de erro. Então, é muito mais sobre a irresponsabilidade dos outros do que as nossas próprias atitudes, propriamente dito. Então, cuidado. Quando vocês ouvirem pregações ou cristãos que só sabem colocar obstáculos em vez de pontes, em vez de estender a mão, de oferecer ajuda e ser sinal de comunhão. Isso particularmente na vida de comunidade, precisava ser algo muito claro. Porque tem hora, gente, que Deus me perdoe, a gente vê nas nossas paróquias movimentos, o pessoal de pastoral, movimento que a segunda leitura toca nesse assunto, que são vários ministérios, mas um mesmo é o Espírito. São vários trabalhos, vários carismas, várias frentes que nós temos. Então a gente precisa parar com a maldita, desculpa a expressão, mas com a maldita rivalidade de quem pode mais, de quem pode menos, de quem faz o serviço melhor e quem faz o serviço pior, quem merece mais destaque, quem não merece mais destaque. Gente, isso não existe, ou não deveria existir.
agente de pastoral, movimento dentro de uma paróquia que age dessa maneira está no lugar errado. Tem que ser promotor de comunhão, é para poder somar, é para poder estender a mão, é para poder oferecer ajuda, é para poder trabalhar junto, não fazer picuinha, jogar um contra o outro. Não é colocar o seu ego à frente do serviço, não é colocar o poder à frente do ministério que nós exercemos, seja ele em qualquer pastoral e movimento que a gente estiver trabalhando. Infelizmente se perde isso, ou as pessoas estão querendo ser cristãos, construir o reino de Deus em nome próprio, não em nome do Cristo. Querem aparecer mais do que a pessoa de Jesus. Se a pessoa de Jesus não chega à nossa frente, mas é o nosso nome, tem algo de errado. Tem algo de errado com o nosso discipulado, tem algo de errado com a nossa vida de fé, e a gente precisa recalcular a rota. Então, acolhemos todos que queiram trabalhar conosco, e precisamos sim de muitas pessoas para as várias frentes que nós temos em nossa paróquia, em toda a diocese, mas tem que vir para somar, colocar o dom do Espírito para somar, não para poder causar rivalidade, picuinha que corrói uma paróquia internamente quando essas coisas acontecem. E aí o evangelho da celebração do dia de hoje conclui essa nossa reflexão. Mas é interessante que que Pentecostes aqui, eu falava da pregação do evangelho, do envio missionário da igreja que nós fazemos parte. Mas no evangelho tem um detalhe importante, que daí Pentecostes, aí para os apóstolos, tem uma missão especial, que é o perdão dos pecados. E aqui esse perdão dos pecados é o convite à conversão que Jesus falou e pregou tantas vezes, falando do reino de Deus. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade de realmente nos colocar diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, nos confessar. E gente, não adianta aqui pensar diferente, porque o sacramento, para que nós cristãos batizados, católicos, tenhamos o perdão dos pecados, é necessário fazer o sacramento da reconciliação. É necessário confessar seus pecados ao ministro ordenado. Não tem outro caminho. Ah, padre, mas eu confesso direto para Deus. Pode confessar, mas para a nossa doutrina não está perdoados os pecados. A pessoa continua em estado de pecado, seja ele venial ou mortal, se não se confessar diante do ministro. E o pecado precisa fazer doer também a nossa alma e a gente assumir as responsabilidades disso. A igreja deixa muito claro, gente, situação de pecado mortal nós não devemos comungar. Paulo é claro quando diz: quem comunga em estado de pecado mortal comunga a própria condenação. Aí, quantas vezes eu já ouvi isso? A pessoa está em situação de pecado grave, comunga aí depois da confissão. Ah, padre, eu comunguei porque eu senti que era para comungar. Mas vai sentir mesmo porque você quer. Você vai sentir o desejo, a vontade, ou até mesmo uma munição, um sentimento bondoso interno, porque é você que quer comungar. Mas precisa aprender, tem que doer na alma, mesmo com a vontade. Eu estou em pecado mortal, eu não vou comungar, vou me confessar, vou me colocar diante de Deus, e aí eu comungo. Porque senão fica muito fácil a gente ficar justificando determinadas atitudes só porque nós sentimos. Sentir, todo mundo sente, gente, especialmente quando a gente quer demais uma coisa. E a gente só vai conseguir entender ou querer resistir à tentação, ou se esforçar em resistir à tentação, quando nós sentimos a dor e a consequência desses atos dentro de nós.
E uma dessas consequências é ficar sem comungar, mesmo querendo comungar na missa, mas está em situação de pecado mortal. Eu já citei esse exemplo várias vezes, mas só para que a gente entenda. Certa vez, estava no meu segundo, terceiro ano de padre. Aí uma pessoa foi confessar, era confessionária, então não sabe nem sei quem é, a gradinha aqui do lado, enfim. Aí a pessoa confessou lá os seus pecados, eram pecados graves realmente, mas daí terminou a confissão, e aí essa pessoa virou para mim e falou o seguinte: padre, em tal missa aqui da paróquia, tem duas pessoas, dois rapazes, que eles vêm na missa todo domingo nesse horário, é o mesmo horário que eu venho, ela dizendo. E aí eles comungam. Mas padre, está errado eles comungar, porque todo mundo sabe que eles vivem juntos, têm uma união estável, e aí eu queria que o senhor fosse conversar com eles. Eu falei, como é que é? Eu falei, vou conversar com quem? Primeiro, se eles vêm na missa todo domingo, eles têm ciência. Segundo, a igreja acolhe a todos. Se eles querem participar da missa, é direito deles, podem participar. A única coisa, que da mesma forma do casamento de segunda união, quem tem uma união ou uma afetiva estável, não pode receber a comunhão e não pode confessar. É a mesma regra da segunda união. Se eles vêm todo domingo, eles têm ciência disso. Aí, se eles querem continuar, eles que vão se acertar diante de Deus. Mas daí o que eu queria dizer com isso? Aí eu voltei para a senhora, eu falei, então, mas antes da senhora ficar se preocupando com a vida alheia, a senhora falou para mim desse pecado. Ali a memória ainda estava boa, então ainda lembrava os pecados. Ela falou assim: a senhora cometeu esses pecados há mais ou menos quanto tempo? Ah, padre, mais ou menos 8 meses. Tá, e a senhora não veio confessar nesses 8 meses. Então, da mesma forma que eles não deveriam estar comungando por conta dessa situação que a senhora me relatou, a senhora também por 8 meses não deveria estar recebendo a comunhão, porque também está em pecado mortal tão grave quanto. Aí eu não sei por que fica um silêncio nessa hora. A pessoa de tagarela fica ali sem dizer uma única palavra. Então o que eu quero dizer com isso? Falei para ela, é muito fácil querer dar pitaco na vida alheia, dizer que o outro tem que melhorar, que o outro tem que ser melhor, que o outro é isso, mas olhar para dentro de si, ser sincero consigo e ver que a gente também precisa melhorar, que a gente também tem as nossas chatices que precisamos remediar, temos defeitos que precisamos consertar. Aí ninguém quer, ou faz vista grossa, porque para mim não é tão grave assim, porque para mim aí já não é pecado tão grave dessa maneira. Gente, isso não existe. Pecado mortal é pecado mortal, seja para quem for, e a consequência para aquele que comunga é a mesma. Não deveria comungar, se confessar, para que a comunhão de fato dê seus frutos. E eu cito isso porque se permitir conduzir pelo Espírito é ter a coragem de dizer: eu errei, eu falhei, Senhor, me perdoa, e eu me coloco novamente a caminho. Deus precisa ver essa sinceridade. Vendo essa sinceridade, podem ter certeza, Deus vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para poder recomeçar, para que a gente se coloque novamente a caminho. Então, que na celebração do dia de hoje, eu desejo do fundo do coração que seja mais um momento de Pentecostes na vida de cada um de nós. Que seja tempo de graça e que, aonde nós nos encontrarmos, pelas nossas atitudes e palavras, sejamos palavras do Cristo encarnada no mundo e um dia acolhidos por Ele no céu, na eternidade. Um instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.